Nesse podcast vamos falar sobre Vitor Barbosa Garofano, ele que é um compositor paulista envolvido com a cultura punk hardcore desde meados dos anos 2000. Além de fazermos uma análise de uma de suas músicas, teremos a ilustre presença dele também neste episódio. Olá, gente. É um prazer, uma honra vocês terem pego uma letra que eu fiz pro Estilhaço para poder analisar nesse trabalho. Espero que seja produtivo. Vitor Garofano é formado em letras pela Universidade de São Paulo. Atualmente reside no Rio de Janeiro, onde desenvolve sua pesquisa de mestrado no programa de letras neolatinas da UFRJ, com foco nos estudos das vanguardas latino-americanas, em específico a produção literária seminal do escritor cubano Alejo Carpentier. O título da obra que iremos analisar é Sobreviventes. Essa aqui é uma das obras presentes no álbum Estilhaço, que foi lançado em 25 de abril de 2023. Bom, embora no primeiro momento sejamos induzidos a classificar a música como gênero lírico, percebemos que a sua execução transborda e projeta para o de drama, pois ouvi-la é um convite a performar. Bem, diante dessa transitoriedade que é comum também ao movimento punk, devemos colocá-lo numa condição de hibridismo, algo que a professora argentina Florência Garamunho nos apresenta como Fruto Estranho, uma obra que promove a ruptura com a perspectiva cartesiana que visa realizar-se, não por meio de referências, mas em si mesma. No entanto, é possível identificar elementos de uma experiência comum a corpos subordinados, e nesse momento é possível pensar na harmonia e, inclusive, numa complementariedade entre as teorias do filósofo Joseph Achille Mbembe, a necropolítica, e a intelectual Conceição Evaristo, a escrevivência, à medida em que a segunda é a produção dos corpos escolhidos pelo Estado para serem submetidos à prática da primeira. Bom, ainda sobre isso que você citou, falando sobre o fruto estranho, temos uma característica bem visível que é encontrada dentro dessa obra em específico que estamos analisando, que está relacionado intrinsecamente com esse conceito, que é o olhar para a obra de forma independente, sem um referencial, algo que é uma marca bem predominante do pós-estruturalismo, que passa a ver a obra de arte não como algo que depende de uma série de questões para que possa ser analisada, mas de uma forma independente, ela por si mesma. Sendo assim, essa é uma obra que passa uma mensagem dentro de seus próprios conceitos, e o importante é como o ouvinte, nesse caso, irá reagir a ela. E essa reação é o que nós chamamos de fruto estranho, né, como você disse anteriormente. Ainda assim, falando sobre o Vitor, ele, como dissemos anteriormente, é um artista que faz parte do movimento punk, e a sua obra ela é muito marcada pela questão da ruptura, né? Assim como é uma marca do movimento punk. Dentro disso, nós temos também algo que é bem marcante ali, que é o flash com a filosofia das obras da dupla Deleuze e Guattari, né? O anti-édipo, que é o capitalismo e a esquizofrenia. Pô, eu acho muito legal essa coisa do punk, né, que é um gênero musical que é bastante criticado, né, o pessoal acha que, nossa, é música do demônio, só tem gritaria e tal, mas se a gente for parar para analisar as letras, a gente vai encontrar filosofia ali, né, críticas ao capitalismo, críticas à sociedade, né. No primeiro parágrafo, o Garofano inicia realizando uma análise sobre a condição dos sujeitos que serão objetos de sua reflexão, que são os corpos negligenciados, que vivem à mercê do funcionamento da sociedade, né? E no segundo verso, o eu lírico realiza uma metáfora na qual descreve o lugar onde tais corpos residem como um inferno que, segundo a concepção cristã, corresponde a condições de vida degradantes e repulsivas. No primeiro verso, que ele fala aqui, sobreviventes das margens, eu achei bastante interessante essa palavra margens, né? Porque, para mim,
Uma pessoa que está às margens é uma pessoa que está vulnerável a tudo, sabe? Então, sobreviventes das margens, pessoas sobreviventes Uhum, das vulnerabilidades, né? Da violência, da pobreza, né? Da falta de acesso a tudo. E eu uhum. achei bastante interessante essa palavra que ele colocou aqui no primeiro verso, sobreviventes do inferno, porque realmente é um inferno. Relacionando com aquele conceito que a gente falou anteriormente de necropolítica, é bem interessante pensarmos nisso, né, como o Estado sendo um agente dessa violência que acontece a esses povos reprimidos. E quando se fala em sobrevivência do inferno, não tem como a gente não lembrar do clássico álbum do Racionais MCs, que vai justamente tratar dessa série de questões que tem a ver com um povo que é marginalizado, oprimido e que tem de lidar com uma série de dramas que são próprios deles, né? Bom, aí ele segue. Pelos caminhos quase sempre fechados, seguem garotos quase sem medo. Pelos caminhos quase sempre fechados, seguem garotos sem medo, nos subúrbios quebrados e periferias, os condenados da terra. Que é justamente essa parada da população de favela, né, das periferias, que tem os caminhos quase sempre fechados mesmo, sabe, que não tem oportunidade nenhuma na vida praticamente, sabe? E principalmente quando a gente fala da população negra, os caminhos realmente quase sempre estão fechados, né? E assim o primeiro parágrafo termina. Já no segundo parágrafo, a gente tem uma coisa bem curiosa, que é toda essa noção de geografia da cidade que é trazida à tona, né? Ele fala assim de subúrbios, quebradas e periferias, os sonhos dos condenados da terra parecem mais pesadelos. E no futuro que nos espera. E nesse sentido, a gente tem uma clara gentrificação e um racismo ambiental expostos aqui, né? É muito sobre o lugar em que você nasce, porque nascer naquele ambiente específico te fará lidar com aqueles dramas específicos e aquelas questões específicas. E dentro disso, né, a gente volta ao título da música que é Sobreviventes. Então, as pessoas que nascem ali já dentro de si mesmas têm de lidar com essas questões de sobrevivência, né? E aí no segundo verso dessa música, a gente tem, assim, uma referência ao pensador francês da Martinica, que é o Frantz Fanon, quando ele fala Os Sonhos dos Condenados da Terra. A obra de Frantz Fanon também se chama Os Condenados da Terra, e essa obra em específico promove uma análise sobre as violências das metrópoles contra as colônias. E nessa obra, a teoria da necropolítica do filósofo camaronês Mbappé, que a gente falou anteriormente, torna-se praticamente essencial, pois a relação da metrópole é pensada numa perspectiva de violência na qual o pressuposto de desumanização do outro é elemento estruturante. Ainda no segundo parágrafo, Garofano comenta, através do eu lírico, que os sonhos dos condenados da terra parecem mais pesadelos, e trazendo para uma reflexão mais direta das dinâmicas comuns na realidade das periferias brasileiras, é possível considerar que a perspectiva dos jovens envolvidos com organizações criminosas é subir na hierarquização da mesma, sonhando com uma possibilidade de um dia poder vir a ser o chefe. E realmente, né, tem muitos jovens que participam dessas organizações criminosas buscando um dia ser chefe de quadrilha mesmo, né? Uhum. E na maioria das vezes o que acontece é que eles fazem de tudo para alcançar esse cargo e nunca alcançam, né? Põe a família em risco, põe os amigos em risco e si próprios mesmo, né, em risco e acabam infelizmente morrendo no final, né? E é uma perpetuação da violência nesse sentido. Uhum. Infelizmente muito comum na nossa sociedade. E aí, pensando no território inimigo, né, que é essa questão das pessoas que vivem nesses ambientes específicos, e aí aqui a gente já vai para nossa terceira estrofe, que diz assim, no território inimigo, máquinas desejantes destroem o medo na ânsia do gozo. No território inimigo, máquinas desejantes, destroem o medo, na ânsia do gozo. Diante da violência que o existir exige,
A vida é considerada como um território inimigo e, novamente, Mbembe faz-se necessário para saber o que a necropolítica é uma realidade na vida cotidiana. Fazendo referência à obra O Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, publicada em 1972, fruto da parceria dos filósofos Félix Guattari e Gilles Deleuze, Vitor comenta sobre as máquinas desejantes, termo que classifica o homem moderno, vence seus medos na esperança de satisfazer seus impulsos imediatos. No quarto parágrafo, o artista nos adverte a nossa condição de coisificação, construída e formada para a morte. Esse estado de existência remete o texto da escritora Giovanna Madalosso, A Teta Racional, que, embora realize uma comparação com o ser movente, também tem o objetivo de demonstrar o quanto fomos coisificados nessa sociedade cuja produção é a única finalidade na vida e, assim sendo, somos mera ferramenta de uma grande engrenagem. O parágrafo seguinte apresenta um conflito existencial que faz o eu lírico perguntar sobre a possibilidade de outros modelos de vida. Se é possível existir um para além da violência cotidiana, para além de uma vida mecânica e vivências imediatas e insatisfatórias, de um processo constante de morte existencial, frustrações que inibem a possibilidade de autorrealização, mas um processo já naturalizado de modo que já não somos capazes de percebê-lo. E se o futuro for mais que isso? E se a vida for mais loucura? Quando a vez morrer, sem perceber, a vida ir embora. Garofano declara, através do eu lírico, a necessidade de criar um corpo desprovido de vida. A ausência de órgãos é a segurança de um existir desprovido de sensações, de sentimentos. Um corpo apto para o trabalho, pois numa sociedade cujos mecanismos são pensados numa perspectiva de eliminação de determinados corpos, esses mesmos corpos precisam ser 2 vezes mais capacitados para garantir a manutenção da vida. Sobretudo, por sobre ele é lançada a responsabilidade da produção, cabendo aqui o reconhecimento da contribuição marxista. O artista conclui destacando a necessidade da violência como recurso para a manutenção da vida. A violência como legítima defesa contra a injusta violência que a sociedade exerce sobre esses corpos entendidos como inadequados para o modelo de humanidade da narrativa eurocêntrica carregada de vícios. Em relação ao conceito de escrevivência, a letra da música faz-se um perfeito exemplo do que a autora do termo, a Conceição Evaristo, descreve como: a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim acordá-los dos seus sonhos injustos, pois denuncia a vivência cruel e possui o objetivo de instigar reação. Apesar do texto inteiro se encaixar no conceito apresentado, observo-o com maior ênfase nos primeiros trechos, quando Vitor Garofano, além de fazer referência aos discos dos Racionais, também cita a realidade dos seus iguais, os moradores dos subúrbios e das periferias, o sobrevivente do inferno. Dessa maneira, o músico demonstra sua indignação acerca das desigualdades e seu temor pelo futuro da população marginalizada. Essa breve descrição do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida do próprio autor e do seu povo carrega e propaga os sentimentos, as dores, os gritos e os sussurros de uma multidão de pessoas, assim dizendo, a escrevivência. E agora começamos o segundo bloco de nosso podcast, dessa vez com a presença ilustre de Vitor Barbosa Garofano. Ele, que é formado em letras pela Universidade de São Paulo e atualmente reside no Rio de Janeiro, onde desenvolve sua pesquisa de mestrado no programa de letras neolatinas da UFRJ, com foco nos estudos das vanguardas latino-americanas, em específico a produção literária seminal do escritor cubano Alejo Carpentier. Olá, Vitor, pode falar um pouco mais sobre ti? Basicamente é isso mesmo, eu pesquiso a obra do Carpentier. No mestrado eu comecei na iniciação científica, pesquisando esse tema já na USP, e agora eu estendi para pós-graduação e
Estou desenvolvendo essa pesquisa aqui. Que bacana, que bacana. Então, cara, seguindo isso, eu tenho algumas coisas pra te perguntar. E a primeira delas é sobre o movimento punk. Como que tu conheceu o movimento punk? E como tem sido o seu contato com ele desde que conheceu até os dias de hoje? Desde sempre eu tive contato com punk, porque sempre me interessei assim por música. Quando era criança eu via muita MTV. Também tinha contato com os vinis que minha mãe tinha de punk, como Garotos Podres, Cólera. Então eu sempre ouvi desde criança, mas no ensino médio mesmo que eu conheci gente que já era envolvida com a cena punk e anarcopunk. E na escola mesmo que a gente trocou informação, trocamos CDs, trocamos zine. Eu já comecei a me interessar pelo veganismo, que é uma pauta que é muito ligada ao punk desde sempre. E aí comecei a frequentar os shows em São Paulo, ali no começo dos anos 2000. E conhecer as pessoas, conhecer os coletivos, ir para os shows, conhecer mais e mais bandas, montar minhas próprias bandas. E desde então nunca parou. Apesar de hoje eu não estar mais tão ativo assim, né, na cena punk, ainda eu vivo muito dela e muita coisa que eu aprendi nela mantive comigo até hoje na minha vida. Ainda sobre o movimento punk, como que é pra você se expressar através desse movimento? Como que essa questão artística entra à tona e você consegue elaborar sobre questões que estão no seu íntimo? Eu acho muito natural assim se expressar a partir do punk. É um movimento estético que ele nasce de uma simplicidade, de uma necessidade de fazer um som que não exija uma virtuose musical. E a partir disso, vários compositores, várias bandas diferentes vão criar de maneira singular, né? Existem bandas assim do começo dos anos 80 super pesadas e agressivas e com temas sobre guerra, sobre morte, sobre destruição, sobre o que seria o mundo depois da Guerra Fria, né? Assim como existem bandas do mesmo período que estão falando sobre amor, com melodia, com outro lirismo, né? Então, é um gênero que pode se adequar de diversas maneiras, para diversas propostas, para diversos temas. Então, acho muito um gênero que pode proporcionar muita diversidade. Além disso, eu acho que o punk ele propõe uma renovação estética que contaminou assim grande parte da cultura popular, assim, né? Cultura popular urbana, digamos. Essa questão de ter uma certa distorção sonora, uma certa malícia na composição, é muito importante assim para desajustar um pouco a produção mais convencional, né, de música, de arte, de literatura. No Brasil a gente tem uma produção cultural ainda muito careta, assim, muito ligada aos valores clássicos, né? A coisa do belo, a coisa da beleza, a coisa da fácil compreensão. É muito incomum aqui no Brasil que a gente consiga apreciar artes, expressões de arte que não sejam ligadas a essa coisa da beleza, essa coisa de uma certa simetria, de cromatismos muito perfeitos, assim, né? E a gente já tem, assim, a gente tem outras expressões, assim, artísticas, principalmente no final do século XIX, século XX, expressões, assim, de artistas que subvertem isso, né? Você tem Goya, você tem a obra dos russos na música, que são muito, já quebram muito o padrão musical, né? Então, o modernismo, assim, no Brasil, ele já abre, assim, uma percepção do que não precisa ser belo e compreensível e totalmente ajustado para ter um valor, né, literário, assim, né?
Então eu acho que o punk ele bebe um pouco disso tudo, assim, de poder criar uma coisa que não esteja em consonância com todos os valores estéticos e culturais, assim, mais convencionais. E ele abre uma possibilidade de a gente olhar o mundo com uma outra lente, né? É como se fosse outro filtro, um filtro mais distorcido, um filtro mais granulado, um filtro mais sujo. E acho que essa sujeira é o que falta no nosso cotidiano, assim. Agora falando sobre estilhaço, né? Vocês lançaram recentemente uma demo e eu gostaria de saber das inspirações que tomaram a respeito desta obra, sobre medida a respeito da música Sobreviventes. Quais foram as inspirações que levaram vocês a chegarem até o produto final? Bom, a gente compôs o disco Estilhaço, assim, em um período de poucos meses, na verdade. Essa primeira demo, né? Todos nós da banda já tivemos outras bandas em São Paulo. E a gente teve uma vontade, assim, de se reunir. Somos amigos há um bom tempo. E gravar alguma coisa. Então, basicamente, os outros membros da banda foram fazendo as músicas. Como eu moro no Rio de Janeiro, eles foram me mandando e eu fui encaixando algumas letras e escrevendo algumas letras meio que na hora, né? Quase que um processo assim de escrita, uma escrita mais urgente, assim, bem característico do punk, assim. No entanto, o que me motivou bastante nas letras todas do Estilhaço e o que de certa maneira ficou ecoando na minha cabeça conforme eu fui lendo foram os pensamentos principalmente de Deleuze e Guattari. Eu fiquei lendo aqui nesses últimos meses bastante coisa sobre esquizoanálise e a obra, né? Mil Platôs, o Anti-Édipo e essa filosofia que eles propõem, a filosofia da diferença, né? E eu acho que eu consegui meio que sem querer tematizar esses pensamentos nas músicas do Estilhaço, né? É, e é meio que foi esse a ferramenta que eu fiz um pouco para criar essas letras, assim. Então, uma das coisas que eu achei muito presente na obra foi a noção de bricolé que eles propõem, né? Ou em português, bricolagem, que é a coisa da, da colagem de, de pedaços de obras e de coisas para criar uma outra obra, né? Então, eu fui meio que recortando coisas que eu acho que que tinham a ver e na literatura, na própria música mesmo, ou pensamentos assim que tinham a ver e criando novas músicas, né? Que eu acho que é um pouco o que acontece com a música Sobreviventes, né? Eu meio que tento criar esse panorama do que é a vivência quando você vem de zonas mais afastadas, zonas urbanas mais afastadas, né? Como isso gera uma percepção da vida que é quase a percepção de uma sobrevivência mesmo, né? Você não vive, você sobrevive, está o tempo todo flertando com a morte e flertando com a escassez, né? No entanto, eu acho que é a partir dessa escassez que você cria uma certa coragem, né? Uma certa força para lidar com isso, que move a gente, né? Move quem vem da periferia. Então, eu faço alusão ao disco do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, né? Que é uma grande obra que guia grande parte do jovem periférico de São Paulo para como se fosse um manual de sobrevivência, né? Então eu achei importante fazer essa alusão, assim como eu faço alusão à obra do Fanon, Os Condenados da Terra, que mostra como é essa experiência colonial
dos países que foram submetidos à colonização pelos impérios europeus, né? Como tudo faz parte de uma grande arquitetura da dependência, né? Da miséria. E como a gente se organiza, né? Para passar por isso, né? Quando eu coloco que é preciso criar um corpo sem órgãos para sobreviver diante disso, é um conceito também do Deleuze-Guattari, né? Que aí é uma coisa um pouco mais profunda, assim, mas como a gente se organiza fisicamente e como a gente se reestrutura e como a gente tem que criar vários corpos diferentes, o corpo do trabalho, o corpo do lazer, o corpo do sexo, o corpo da diversão, como a gente tem que reestruturar mesmo a organização de como a gente sente as coisas, o quanto a gente aguenta passar pelo cotidiano para conseguir sobreviver, né? E esse tipo refrão que eu coloco de ser 2 vezes melhor em alusão a próprio Racionais mesmo, que em das gravações do DVD Mil Trutas, Mil Tretas, o Mano Brown diz, né, que quando a gente nasce na periferia, sem nada, atrasado, com 100 anos de atraso por conta da escravidão e dos traumas todos, a nossa mãe diz que a gente ser 2 vezes melhor, né, para conseguir as coisas na vida. Mas como ser 2 vezes melhor, né? Como a gente organiza nosso corpo, nossa estrutura psíquica para ser 2 vezes melhor. Então, ser sobrevivente tem a ver com tudo isso, né? É meio que isso que eu quis apontar na letra. E dentro disso, Vitor, por que Estilhaço? Por que vocês escolheram esse nome para a banda? Saiu de maneira bem espontânea esse nome, não fui eu que sugeri, foi o Deco, o baixista, e todo mundo gostou muito, é um nome bem sintético assim, e ele realmente sintetiza essa ideia de fragmentação, né? A fragmentação de tudo que constitui a gente, e tem a ver com essa ideia de bricolé que eu busco criar nas letras, assim, que eu busco para compor as letras, na verdade, de você a partir de vários fragmentos da vivência do cotidiano, de obras que a gente consome, você criar outra coisa. E também o estilhaço no sentido de destruição mesmo, né, cara? De você colocar abaixo coisas que estão aí constituídas, que vão virar caco, que vão virar pedaços pequenos, né? É importante ter essa noção de... O punk traz muito isso, a noção de destruição mesmo, né? Não de uma destruição nihilista, mas da destruição para a criação, né? É uma destruição que possa gerar um mundo novo, né? Destruir o que tem agora para poder gerar um mundo novo. É basicamente isso. Então, acho que o nome Estilhaço caiu muito bem. Show de bola, Vitor. Muito obrigado por sua participação nesse nosso podcast. E tu gostaria de deixar um recado pro pessoal? Eu que agradeço vocês terem me convidado e terem escolhido essa obra. É muito importante que obras assim que não sejam canônicas façam parte do corpo de análise de quem estuda literatura, assim. Isso abre um leque para muita discussão interessante, assim, que saia fora da casinha da crítica literária comum. Eu espero que vocês tenham gostado também de ter feito trabalho sobre essa letra. Espero que vocês se interessem também por outras produções, pelo punk, pelo hardcore, pelo rap, pela música urbana em geral, que é muito criativa, muito inventiva, assim, e que aponta para caminhos assim não convencionais sobre pensar a realidade, pensar o Brasil, pensar o mundo. Desejo boa sorte nesse trajeto que é o curso de letras. Com certeza acho que vocês vão aproveitar muito. No meu caso mudou minha vida ter feito universidade, ter feito o curso de letras. E se precisarem de qualquer coisa, estou aqui, é só chamar. Obrigado. E com isso encerramos o nosso último bloco.